Pois é, e não é uma negociação para comprar um carro usado, né? Que você toma a decisão ali na hora. É um assunto muito complexo e me admira que essa viagem aconteça somente no finzinho do mês, né? Isso que me espanta. Deveria ter acontecido há 10, 12, 15 dias. Deixa eu só trazer aquela informação adicional sobre a manifestação do governo brasileiro e a ausência de manifestações do governo norte-americano, porque há 9 dias do final daquele prazo, que foi estipulado pelo governo dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre os produtos importados do Brasil, os canais de negociação formais entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos seguem fechados. Os americanos sinalizaram ao governo brasileiro que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização do presidente Donald Trump para a abertura de um canal oficial de diálogo. Integrantes do Palácio do Planalto dizem ter a informação de que o caso está na Casa Branca e sem previsão de uma resposta às iniciativas do governo brasileiro. Como esse diálogo é intermediado e também interditado nesses canais formais, integrantes do governo começam a duvidar de um desfecho a tempo hábil de reverter a aplicação da sobretaxa em 1º de agosto. Vários representantes de setores de empresas importantes dos Estados Unidos têm buscado, inclusive, interlocutores no Brasil para tentar evitar essas tarifas. O Acácio mencionou isso há pouco, né? Empresas americanas ou setores importantes da economia que acabam exercendo uma pressão sobre o governo Donald Trump. Isso talvez acabe tendo um resultado melhor do que a própria articulação feita pelo governo brasileiro. Agora, Acácio, nas relações internacionais, quando um país adota a postura de silêncio para a manifestação de um outro, isso não quer dizer que eles não receberam a carta, né? Até o Beraldo satirizou essa situação que o Brasil foi lá, deixou na agência dos Correios, esperando que a carta chegue nos Estados Unidos. Claro que foi uma sátira, uma brincadeira feita, uma crítica feita pelo Beraldo. Mas quando um país não responde de imediato a um posicionamento de um outro país, ao questionamento feito por uma outra nação, essa já é uma sinalização. A ausência de resposta já é uma resposta, né? Exato. As relações internacionais, elas são pautadas e muito pautadas por simbolismos nas atitudes ou nas omissões dos dois lados, ou quando são negociações multilaterais de um dos lados ou de diversos dos lados. Nós dissemos há pouco, e há um fator que é determinante para toda essa história, que é o fato do presidente Donald Trump ter vencido as eleições em outubro, final de outubro, começo de novembro, dele ter sido empossado no dia 20 de janeiro deste ano, e desde então não há, o Beraldo falou da carta, eu vou falar do WhatsApp, não há sequer um WhatsApp do presidente do Brasil dirigido, aliás, ao presidente norte-americano, se colocando à disposição ou o felicitando pela vitória. E nós sabemos que nas relações internacionais, especialmente em relação àqueles outros líderes de quem você discorda, estes gestos, por menores que sejam, são importantes. Até porque alguém, para ser presidente de um país, necessariamente, sem hipocrisia aqui, é alguém que tem um ego, e tem um ego bastante grande. Então é natural que Donald Trump esperava um gesto, por menor que seja, do presidente do Brasil, do presidente Lula. E esse gesto nunca aconteceu. E no entendimento de Trump e de qualquer líder internacional, a ausência deste gesto por parte de outro líder este de uma nação importante, é tido como um sinal de desprezo, e isso pode sim intensificar eventuais rivalidades. Na cabeça de Donald Trump passa o seguinte: ele não fez nenhum gesto em relação a mim, mas fez gestos para o líder da China, fez gestos para o líder da Rússia, fez gestos para o líder da Espanha, fez gestos para nações menores. E em relação a mim, não há gesto algum. Então, já que não aconteceu um gesto, por menor que ele aconteça, eu o farei vir aqui, vou submetê-lo ao constrangimento de vir aqui, entre aspas, pedir
para que eu atenda e não imponha essas tarifas. Porque as relações internacionais, até uma piada que diz, o direito internacional, o principal princípio do direito internacional é quem pode mais, chora menos. E é isso que Donald Trump está fazendo. Sou economicamente mais forte, em termos de geopolítica sou mais forte, agora você, líder do Brasil que me desprezou, venha até aqui para que eu mostre a minha força e, a partir disso, abra mão da imposição dessas tarifas. A questão é que Donald Trump foi eleito a pretexto de reavivar a economia norte-americana. E este tarifaço, além de impor inúmeras restrições e prejuízos ao Brasil, também impõe prejuízos internos aos norte-americanos. E, para nossa sorte, penso eu, disse anteriormente e reitero, esse prejuízo também aos norte-americanos pode ser o fator essencial para que o tarifaço não aconteça, ou para que ele seja prorrogado, ou para que ele seja imposto com índices menores. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas fato é que hoje a solução está distante dos nossos olhos. Mas um importante exercício esse. E pegando o gancho dessa análise do Acácio Dávila, para você, faltaram gestos e sinalizações do governo brasileiro nesses últimos dias? Ou você acha que os gestos esperados pelo governo de Donald Trump vão além das questões tarifárias? Porque se vão além das questões tarifárias, é preciso lembrar da aprovação da lei da reciprocidade, medidas cautelares contra Jair Bolsonaro e o bloqueio de bens de Eduardo Bolsonaro. Esses 3 itens que eu acabei de mencionar podem ser interpretados do outro lado, lá nos Estados Unidos, como as tais sinalizações, por isso o silêncio? Candidato, é interessante, né? No mundo populista, até agora, Donald Trump teve como contrapartida governadores, presidentes, primeiros ministros racionais. Então, realmente, quando Donald Trump apresenta aquele cardápio Big Mac com tarifa para tudo que é país, cada um começou a se mexer para resolver, porque ninguém quer submeter o seu país a isso. Então, era o arroubo populista de um lado e do outro lado governantes racionais, falando assim, puxa vida, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, e aí começou essa dança de negociações, gestos, visitas, algumas humilhantes, né? Mas o fato é que está chegando a data e Donald Trump está conseguindo colher louros. Acabamos de falar aqui negociações importantes com a Indonésia, Japão, Europa, Comunidade Europeia e tal. Só que com o presidente Lula é outra história. Ele encontrou outro populista que está ignorando as tarifas e está explorando politicamente o que Donald Trump deu de presente para ele, que é criar esta oposição a Bolsonaro, que é dizer que é os bolsonaristas que estão criando a tarifa para o Brasil e incentivando Donald Trump a castigar a população. Então, ele não esperava que simplesmente o governo brasileiro ia rechaçar discutir tarifas. Olha, hoje é dia 23, até agora nada, não teve uma conversa oficial. E aí o que houve até agora? Exploração política do fato. Quem é o culpado? Quem causou esse mal? Quem que está judiando o povo brasileiro? Então Donald Trump foi pego de surpresa. Pela primeira vez agora ele tem um populista à altura para enfrentá-lo com as armas do populismo e não com a da racionalidade que ele encontrou nos demais países. Então, este é o problema que está acontecendo. Por isso, nós vamos chegar a esse ponto, e hoje o Acácio está fazendo o papel do otimista aqui, eu duvido que mesmo com a pressão da indústria americana, que o governo vai ceder. Porque se ele ceder, ele não vai ceder para um populista da América Latina que ainda por cima é inimigo do seu amigo Jair Bolsonaro. Ele não vai fazer isso a custo zero, só porque tem lá a turma pressionando. Ele vai chegar para a turma e falar, vocês aguentam o tranco por um pouco, porque eu tenho que mostrar que dia 1º de agosto
vai cair sim a guilhotina dos 50% de cima do governo brasileiro, porque esses caras nem sequer vieram me procurar para negociar, mandaram uma cartinha ridícula, achando que isso vai me fazer demover da medida. Não vai de jeito nenhum, como você falou, Cássio, não tem nenhum gesto diplomático aí que dê, inclusive, margem para o presidente dos Estados Unidos recuar nesse momento. Então, virou um embate desse populismo de esquerda aqui contra o populismo tarifário do Trump. Então, é um jogo que até agora o presidente dos Estados Unidos não teve que jogar. Então, isso muda completamente o desfecho disso. O desfecho disso, infelizmente, 1º de agosto está chegando e a chance dessas tarifas serem impostas ao Brasil é gigantesco. Só um milagre pode evitar isso. E o milagre não acontece do dia para a noite, né? Então, mesmo milagre, a gente precisa estar rezando, fazendo penitência, coisa que no Brasil não se faz, né? A gente não conseguiu sentar ainda com os setores da economia e decidir o que nós temos que fazer, qual a estratégia a ser negociada. Então, Caniato, é sim um embate muito diferente daqueles que Donald Trump enfrentou até o momento. Pois é, Tiago Henry dizendo que após o acordo com o Japão, os papéis da Toyota subiram 11%. Luiz Hernando diz: senadores vão passear e fazer turismo, criticando a comitiva de senadores. E o Adilson fazendo um trocadilho: laranja é a especialidade de Donald Trump. Mas você, Beraldo, os Estados Unidos em silêncio nessa negociação com as taxas com o Brasil, e muitos apostam que a negociação de fato só vai começar após a implementação dessa tarifa de 50%. É o que parece? É a sua aposta ou não? É o que parece, mas independente disso, Caniato, o Brasil já está extremamente atrasado para resolver problemas gravíssimos que terão impacto na população brasileira. Se o governo, por exemplo, impuser tarifas recíprocas e passar a taxar qualquer coisa produzida nos Estados Unidos e que abasteça o mercado brasileiro, porque essa é a ameaça que existe, né? É o machão, o governo brasileiro machão. Eu sou ali uma formiga contra o elefante, mas eu vou lá dar um tapa na orelha com o meu bracinho de formiga, vou dar um tapinha na orelha do elefante. Então, o Brasil não está se preparando para nada disso. Até para poder ter força nessa negociação, o Brasil, quando olha para o mercado de combustíveis, por exemplo, o Brasil que importa diesel, ele é dependente da importação de óleo diesel produzido no exterior, e os Estados Unidos é um fornecedor de óleo diesel, os Estados Unidos é um fornecedor de petróleo leve, é fornecedor de naftas, é fornecedor de outros produtos derivados de petróleo. O Brasil deveria estar nas grandes refinarias. O México tem uma grande refinaria capaz de produzir o diesel com a especificação consumida no Brasil. O Brasil deveria ter ido lá. Dizer: olha, eu vou fazer um negócio com você, eu garanto a compra de um determinado volume e eu vou me livrar dessa dependência dos Estados Unidos. Deveria ter ido à refinaria de Dangote, na África, para dizer: olha, eu vou comprar de você, produza para mim, eu te trago aqui, ofereço o petróleo, você produz o diesel, eu vou levar o seu diesel para o Brasil. Mas o Brasil não pensa de forma estratégica. Não há essa preocupação com o futuro, com as coisas práticas do dia a dia. Os produtores que não terão condição de exportar carne, suco de laranja, tantas outras coisas para os Estados Unidos, eles não têm o que fazer com esse produto. Eles vão ter que vender no mercado brasileiro a um valor menor, produto depreciado, porque vai haver uma super oferta de determinados produtos no mercado local. O governo brasileiro vai aplaudir, dizendo: olha, a inflação está baixando, agora a população vai poder comer carne boa, com preço justo. Só que é um voo de galinha, porque isso não vai durar, a estrutura produtiva não aguenta produzir para vender seu produto a preços menores no mercado interno. Ela precisa exportar, até porque ela precisa de dólar para pagar os seus compromissos internacionais, investimentos que foram feitos, equipamentos que foram comprados, dívidas que estão em dólar, que precisam ser honradas. Mas o governo brasileiro dá de ombro para essa complexidade econômica. Nós estamos vendo o Brasil agir conforme aquela cena em que o presidente do IBGE vai num evento, que, se não me engano, era um evento internacional, com um mapa
que foi feito sob medida para os apoiadores do governo, que era o mapa de cabeça para baixo, para o Brasil parecer que estava no hemisfério norte e o Brasil no centro do mundo. Quer dizer, ao invés de aumentar a relevância do Brasil através de um trabalho aguerrido, desenvolvimento econômico, posições sérias na geopolítica, não. Refaz o mapa. Ora, se a gente refizer o mapa, pronto. O Brasil é o centro do mundo. O Brasil é que manda. Só que ninguém dá a menor bola para o Brasil. Então, nós estamos vendo o comportamento do governo brasileiro refletido, simbolizado nesse mapa completamente ilógico, irracional, boboca, para não usar uma palavra mais chula aqui no programa com audiência tão qualificada, em que eles acham que vão resolver o problema jogando o Brasil para o hemisfério norte, colocando o mapa de cabeça para baixo. Então, é muita mediocridade reunida, Caniato. Não tem como a gente se livrar dessa incompetência, dessa mediocridade com tanta gente ruim junto.